Bom dia aí, pessoal do Planeta Caipira. Queria mostrar aqui para vocês a chocadeira de isopor, tá certo? Vocês já conhecem, mas eu quero falar um pouco aqui sobre a temperatura e a umidade, tá certo? Então mostrando aqui para vocês a temperatura, ó, 36,5. As lâmpadas estão desligadas, certo? Daqui a pouco elas vão ligar. Mas eu quero mostrar para vocês assim, né, chamar atenção para não se preocuparem, né, em relação a essa temperatura, tá certo? Essas chocadeiras de isopor, quando elas funcionam por lâmpadas, né, elas retêm uma quantidade de calor grande, tá certo? Então assim, aqui está marcando 36,3 e ainda continua caindo, mas não significa que realmente é essa a temperatura, tá certo? No interior da chocadeira, porque ela consegue reter uma quantidade de calor, né? Interessante. Você vê que é uma chocadeira bem artesanal, assim feita com isopor usado, tá certo? Mas assim é uma chocadeira eficiente, tá certo? Então eu queria estar falando sobre isso com vocês, porque às vezes a pessoa tem uma chocadeira assim manual, né? Como é o caso dessa, né? Um termostato aí manual. Então a pessoa acaba ficando mexendo, né, no termostato com a intenção de melhorar a temperatura. Mas olha aí, a lâmpada já ligou, tá certo? Então eu vou permanecer com o vídeo, né, fazendo o vídeo durante todo o tempo que a lâmpada permanecer ligada, para que vocês vejam até onde vai bater aí a temperatura, tá certo? Queria dizer para vocês que são duas lâmpadas, tá certo? De 40 watts. São lâmpadas incandescentes, não se encontram mais no mercado. Mas existem outras lâmpadas que emitem calor também, tá certo? Lâmpadas halogênicas, se eu não me engano, tá certo? Então você encontra aí lâmpadas térmicas aí no mercado, tá certo? Eu coloquei também um cooler ali embaixo, ou melhor, ali em cima, né? Então sempre que a lâmpada ligar, o cooler está ligado junto com a lâmpada, para mim não ter que ligar mais um outro equipamento. Então as lâmpadas ligam, o cooler liga também. Então enquanto as lâmpadas estão emitindo calor, o cooler está girando e fazendo todo o calor se espalhar dentro da chocadeira, tá certo? Dando assim um melhor aquecimento para os ovos. Então olha aqui, vamos ver aqui a temperatura. Ela já está batendo aí os 37,3, tá certo? A umidade aumenta um pouco, porque claro, aumentou a temperatura, a umidade também aumenta um pouquinho, tá certo? Mas a umidade, a variação dela é bem menor do que a temperatura. Então a umidade vai permanecer ali sempre de acordo com o nível da água, né? Então uma chocadeira dessa você vai acrescentando um copo de água a cada 5, 7 dias, né? Para manter o nível da água, certo? Então olha aí, já está batendo 38,2. Aí você entra em desespero. Nossa, tá muito quente, tá super aquecido, né? E tal, e aí você fica, mas daqui a pouquinho já vai desligar. Olha aí, já desligou. E aí nós estamos batendo 38,3. Deve subir mais uns 2 décimos, né? Ou até já baixar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha aí, subiu mais um décimo, 38,5. E aí você diz que está quase batendo 39 graus, mas não se desespere, tá certo? Porque, olha lá, 38,7. Eu vou mostrar aqui para vocês que a temperatura dentro da chocadeira também não tá essa coisa toda. Vamos abrir aqui, ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. E vou usar a pistola de medição de temperatura, tá certo? Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver. Deixa eu apagar aqui a luz dela, peraí. Olha aí. 37, certo, ó. Puxar agora pro outro lado aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Olha aí, pessoal, ó. 37,2.
Olha aí, 37, 36,9, 37, tá vendo? Enquanto que aqui em cima tá marcando 38,3, ó. Caiu um pouquinho, tá vendo? Mas continua na faixa dos 38, né? Mas aí o que é que eu digo para vocês? Não precisa mexer no termostato, né? Você que tem uma chocadeira aí manual, né? Artesanal, aquela criação aí, né? Do seu quintal, né? Do seu pequeno sítio, né? Você que gosta, coloca a chocadeira, depois coloca a galinha para cuidar dos pintinhos, tá certo? E em relação à temperatura e umidade, uma chocadeira dessa de isopor, né? Olha aí, eu usei aqui uma peneira de pedreiro, né? De peneirar areia grossa. Cortei, tá certo? Ó, o tamanho aí da caixa de isopor, certo? Coloquei, não tem rolagem de ovos, tem as duas lâmpadas aí. Coloquei aquele cooler de computador, né? E ele é por fonte, mas aí eu fiz a ligação da fonte, puxei os fios e liguei na mesma saída do termostato, ou seja, as lâmpadas acendem, ele acende, ele liga também, claro. E aqui a bandeja de água, tá certo? Ó, ela tá com um nível aqui bem baixinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Não precisa encher demais, ó. Vou balançar aqui, ó, vocês vão conseguir ver, ó, o nível de água. E aí você vai colocando água, né? 5, 6 dias, coloca aí um copo de água, tá certo? 1, 2 copos de água. E aí você mantém a umidade e a temperatura nos níveis bacana para a eclosão, tá certo? Olha aí. 55% a umidade, 37,1 a temperatura, certo? E também tem aquele detalhe, a partir do 15º, né? 18º, nono dia, você vem, ó. Você pode pegar aqui um borrifador, ó. Ele tá aqui, tá certo? Acho que você vê em outro vídeo, ó. Você pega aqui o borrifador. Ele está dentro da chocadeira, ó. A água tá quentinha, você não consegue sentir aí, mas eu tô tocando aqui, a água tá com a mesma temperatura da chocadeira. E aí é só borrifar os ovos para aumentar a umidade relativa do ar dentro da chocadeira e consequentemente uma melhor eclosão, tá certo? Fazendo com que os ovos fiquem com a umidade bacana, então as cascas o pintinho consiga quebrá-las com mais facilidade, tá certo? Então é isso, olha, aqui tá marcando já 36,5, aquilo que eu falei para você, uma temperatura baixa, mas não há necessidade de preocupação ou de estar mexendo aqui no termostato, tá certo? Então aqui o termostato continua na mesma temperatura, então daqui a pouquinho a lâmpada liga novamente, os ovos continuam aquecidos, tá certo? Porque o isopor retém o calor, olha aí, já ligou novamente, ó, ligou em 36,3, isso não significa que lá dentro está essa temperatura, ela pode estar um pouquinho a mais, né? Porque nunca é exato, ó. E tá aí o sensor aí que marca, né? Ele tá numa altura entre as duas lâmpadas e aí a uns 10 centímetros, um pouco menos, dos ovos, tá certo? Então é isso aí, ó. Ligou novamente, a temperatura começa a subir rapidamente, ó. 36,5. Olha aí. 36,7. Certo? Olha aí, 36,9. Então é isso. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal Planeta Caipira. Olha aí, 37,1. E daqui a pouquinho
ela atinge a temperatura aí dos seus 38,7, né, que vai estar em torno de 37,5, 37,2, como nós já vimos aqui no vídeo. Tá certo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal Planeta Caipira, mostrando aí uma chocadeira de isopor feita artesanalmente, tá certo? Toda manual, apenas um termostato analógico, né? Que você ajusta aí mais ou menos, ele vai de 0 a 40 graus, ó. Então você vai deixar praticamente no máximo, né? Praticamente no máximo dele, ó, ele vai de 0 a 40, consegue visualizar aí? Você deixa praticamente no máximo dele, o tamanho da chocadeira. Olha aí, já desligou mais uma vez, mostrando aí para vocês, ó, 38,6, né, 60 a umidade, então tá perfeito, tá certo? Deve ter uma boa eclosão, aí vai depender mais dos próprios ovos, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal Planeta Caipira, falando um pouco de temperatura e umidade, ok? Deixa o seu like, se inscreva no canal.